Hoje em dia, praticamente todas as religiões fundamentam-se pela crença e pela fé, de sorte que qualquer crente religioso baseia sempre a sua fé na palavra de Deus, direta ou indiretamente. Muita gente acredita que o Sagrado Alcorão é a verdadeira, intacta e preservada palavra de Deus. Outros também acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Surge então a questão: qual desses dois livros é a verdadeira palavra de Deus? Seria o Alcorão? Seria a Bíblia? Ou será que os dois livros são a palavra de Deus? Para encontrar essa resposta, façamos uma breve análise no conteúdo destes dois livros. Mas antes é preciso saber o que são esses dois livros. O que é a Bíblia e o que é o Alcorão? Fontes históricas indicam que a Bíblia é uma coleção de livros baseada na Torá e no Evangelho. A Torá, que é a escritura judaica, e o Evangelho, que são as boas novas de Jesus Cristo, também escrito por judeus. Escrito originalmente em hebraico e aramaico, e depois traduzida para grego, e depois traduzida para outras línguas. Já o Sagrado Alcorão é um livro sagrado que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por Allah através do anjo Gabriel de forma oral, e que veio a ser compilado por escrito em um único volume poucos anos após a morte do profeta. Enquanto a Bíblia veio sendo revelada desde os tempos de Moisés, há cerca de 1500 anos antes de Cristo, até perto de 100 anos depois de Cristo, o Sagrado Alcorão foi revelado por Allah ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em cerca de 22 anos, a começar por volta do ano 600 depois de Cristo. Sobre a questão qual destes dois livros é a verdadeira palavra de Deus, o Sagrado Alcorão diz o seguinte: Surat 5, verso 68. Diz: ó seguidores do livro, não estáis fundados sobre nada até que observeis a Torá e o Evangelho, e o que de vosso Senhor fora descido para vós. E em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. Então, não te aflijas com o povo renegador da fé. Surat 5, versos 47 e 48. E que os seguidores do Evangelho julguem conforme o que Allah fez descer nele. E quem não julga conforme o que Allah fez descer, esses são os perversos. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. Então julga entre eles conforme o que Allah fez descer. E não sigas suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Para cada um de vós fizemos uma legislação e um plano. E se Allah quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade, mas não o fez para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Então, emulai-vos pelas boas ações. Allah será o retorno de todos vós, e Ele vos informará daquilo de que discrepáveis. Portanto, de acordo com o Sagrado Alcorão, as mensagens do Evangelho e da Torá e do próprio Alcorão são a palavra de Allah, são a palavra de Deus. Por outro lado, o Sagrado Alcorão veio para confirmar as mensagens do Evangelho e da Torá. Portanto, o Evangelho e a Torá estão alinhados com a mensagem do Sagrado Alcorão. Este fato é um pouco difícil de confirmar, se não muito difícil. Aliás, só existe uma maneira de confirmar este fato, como poderemos ver a seguir. A Torá, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11, diz o seguinte: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou, portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Em Gênesis capítulos 1 e 2 estão detalhadas a sequência dessa criação em 7 dias. Por outro lado, o Sagrado Alcorão relata a criação do universo como tendo ocorrido em 8 dias. Surat 41, versos 9 a 12. Diz-lhes mais: renegareis acaso quem criou a terra em 2 dias e lhe atribuireis rivais?
Ele é o Senhor do universo, e sobre ela, a terra, fixou firmes montanhas, abençoou-a e distribuiu proporcionalmente o sustento aos necessitados. Em 4 dias, então abrangeu em seus desígnios o firmamento quando este ainda era gases, e lhes disse, e também a terra: Juntai-vos de bom ou de mau grado. Responderam: Juntamo-nos voluntariamente. Assim completou-os com 7 seus em 2 dias, e a cada seu assinalou a sua ordem, e adornamos o firmamento inferior com luzes para que servissem de sentinelas. Tal é o decreto do poderoso, sapientíssimo. Pode-se ver facilmente que a soma desses dias dá 8. Portanto, 8 dias para a criação do universo, segundo o Sagrado Alcorão, e 7 dias para a criação do universo, segundo a Bíblia, segundo a Torá. Outro aspecto que ainda se pode analisar é a prova de fé que Deus fez a Abraão. Em Gênesis capítulo 22, verso 2, percebe-se que Deus ordena a Abraão que aniquile o seu próprio filho e o queime como oferta de sacrifício para o Deus o Altíssimo. Vejamos o que diz este versículo. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Mais adiante, a história relata ainda que Isaque foi levado ao altar de sacrifício sem que se apercebesse do que realmente se estava a passar. Por seu turno, o Sagrado Alcorão conta uma versão relativamente diferente da história, como podemos ver em Sura 37, verso 102. E quando atingiu a idade de labutar com ele, este disse: Ó meu filho, por certo, vi em sonho que te imolava. Então olha o que pensas disso. Ismael disse: Ó meu pai, faze o que te é ordenado. Encontrar-me-ás entre os perseverantes, se Allah quiser. A diferença entre essas duas histórias é claramente notável. De acordo com o Sagrado Alcorão, o filho da provação é Ismael, e Ismael não só sabia, como consentia que ia ser sacrificado. Por outro lado, conforme a Bíblia, o filho da provação é Isaque, e Isaque não sabia que ia ser sacrificado e queimado em oferta a Deus o Altíssimo. Pode-se analisar também a mensagem do Evangelho, que afirma que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. De acordo com o Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, versos 61 a 62, e o Evangelho de São João, capítulo 17, verso 5. São Marcos, capítulo 14, versos 61 e 62. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. São João capítulo 17, verso 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nessas passagens, Jesus Cristo não só afirma ser o Filho de Deus, mas também diz que ele tinha parte com o Pai muito antes que o mundo existisse. Portanto, muito antes da criação do universo, Jesus Cristo já existia. Vejamos o que o Sagrado Alcorão tem a dizer a respeito disto. Sura 17, verso 111. E diz: Louvor a Allah, que não tomou para si filho algum, e para quem não há parceiro na soberania, e para quem não há protetor contra a humilhação, e magnifica-o fartamente. Surat 9, verso 30. E os judeus dizem: Uzair é filho de Allah. E os cristãos dizem: O Messias é filho de Allah.
Esse é o dito de suas bocas. Imitam o dito dos que antes renegaram a fé. Que Allah os aniquile, como se distanciam da verdade. Com esses versículos, o Sagrado Alcorão rejeita radicalmente a ideia de que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Mas ainda o Sagrado Alcorão desmente categoricamente o evento da crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Surat 4, verso 157. E por seu dito, por certo, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Allah. Ora, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem e não o mataram seguramente. Mas quanto a isso, a Bíblia é bem clara no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, verso 46. E disse-lhes: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E ainda no verso 47 diz: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o Evangelho é bem claro sobre o evento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o Sagrado Alcorão nega categoricamente esse sucedido. Isto lembra uma passagem do ministério de Jesus Cristo, em que existia alguém que estava muito interessado em impedir a sua morte. Este assunto poderemos analisar numa outra oportunidade. Mas agora conseguimos observar as claras discrepâncias e contradições que existem entre o Sagrado Alcorão e o Evangelho, entre o Sagrado Alcorão e a Torá, e entre o Sagrado Alcorão e a Bíblia. Como, pois, podemos acreditar que o Sagrado Alcorão e a Bíblia são ambos a mensagem de Deus? Só temos uma saída: assumir que um desses livros foi corrompido. Mas o Sagrado Alcorão diz em Surat 18, verso 27, que ninguém pode corromper a palavra de Allah. E recita o que te foi revelado do livro de teu Senhor. Não há quem possa alterar suas palavras e não encontrarás além dele refúgio algum. Então não há quem possa corromper ou alterar as palavras de Allah. Logo, a nossa única saída fica frustrada. O Sagrado Alcorão nos proíbe de a tomar. Então, o Sagrado Alcorão nos conduz a três interessantes conclusões. A primeira é que a palavra de Deus é incorruptível. Ok, podemos aceitar esta premissa como verdadeira. A segunda é que a Bíblia e o Sagrado Alcorão são a palavra de Deus. Também podemos aceitar essa premissa como verdadeira. E a terceira é que o Sagrado Alcorão está alinhado com a Bíblia. Se você prestou atenção, já deve ter percebido que esta premissa não é verdadeira, ou seja, é falsa. E de acordo com as regras do silogismo, isto mais isto e mais isto é igual a isto. Ou seja, em outras palavras, todas as alegações do Sagrado Alcorão que aqui apresentamos são falsas. E cá entre nós, você já deve saber que aqui na nossa sociedade as mentiras não costumam ser sagradas.